Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar uma rápida noção para vocês sobre plágio na elaboração de trabalhos acadêmicos. Então, o plágio ele acontece quando você fere, quando você não respeita os direitos de autor. Então, é importante que a gente fale um pouco também sobre autoria na elaboração de trabalhos. Então, a Lei de Direitos Autorais, ela diz que autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica e pertence a esse autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Os direitos morais, eles vão estar relacionados àquele direito que é inerente a esse processo de criação, né? Então, a partir do momento que o autor cria a obra, ele já tem aquele direito sobre ela. É um direito inalienável, ele não pode ser retirado desse autor. E os direitos patrimoniais já são direitos relacionados ao uso econômico dessa obra. Então, mesmo eu sendo autor dessa obra, eu posso ceder os direitos patrimoniais, o direito de uso, de comercialização a outras pessoas, ok? Ao contrário do direito moral, que não pode ser transferido. E quando a gente fala de autoria em trabalho acadêmico, em trabalho científico, né? Hoje a gente vê os trabalhos sendo elaborados cada vez mais em colaboração, então são várias pessoas ali criando aquela obra, né? E é um processo necessário, muitas vezes o pesquisador ele não consegue, né, desenvolver um trabalho ali sozinho, é importante essa colaboração entre as áreas, mas é importante também que a gente compreenda, né, o que é preciso para que cada pessoa seja considerada autor daquele trabalho, né? Até porque esse Comitê Internacional de Editores Científicos, eles trazem aqui que ser autor de um trabalho acadêmico, um trabalho científico, ele vai trazer implicações acadêmicas, sociais e financeiras, né? Então é importante cada um entender esse processo, a importância de contribuir de forma substancial para a pesquisa, né? Então essa participação num trabalho acadêmico, ela pode incluir contribuições para a concepção, para o design do trabalho, aquisição, análise, interpretação de dados para esse trabalho, elaborar o trabalho ou revisá-lo criticamente, também é uma forma de participar enquanto autor, a aprovação da versão final a ser publicada e principalmente ter essa noção de que quando você insere seu nome em um trabalho científico, um trabalho acadêmico, né, ou permite que outras pessoas participem desse trabalho, todos são responsáveis pela exatidão e pela integridade das informações que estão nesse trabalho. Por isso que é muito importante a gente compreender esse processo de autoria e participar, né, de forma substancial da produção dessas pesquisas. Outras formas de participação em relação ao trabalho científico pode ser concepção do estudo, metodologia, computação, coleta de dados, realização de experimentos, análise formal desse trabalho, recursos, né, obter recursos, fornecer recursos para pesquisa, curadoria de dados, esboço do artigo, apresentação, visualização desses dados, supervisão, né, dessa pesquisa, administração do projeto, obtenção de financiamento. Então, são várias formas de participação no trabalho acadêmico, né? E hoje a gente vê que as revistas, elas já pedem no momento de submissão, né, que caso tenha 4, 3 autores naquele trabalho, que se indique a participação de cada um na pesquisa, né? Então, é importante a gente compreender a importância da autoria nesse processo para a elaboração de trabalhos científicos. E o que é o plágio acadêmico, né? O plágio ele acontece quando você utiliza ou expõe ideias de outras pessoas sem dar crédito ao autor, como se fosse própria, né? Então, é não respeitar, né, o direito de quem criou aquela obra, não dar o crédito e utilizar essa informação como se fosse sua. E existem várias formas, né, de fazer esse plágio acadêmico, né? Então, alguns tipos de plágio. Tem o plágio direto, plágio integral ou parcial da obra. É quando você copia diretamente parágrafos, né, trechos ali de outra obra, coloca no seu trabalho, utiliza no seu trabalho, exatamente como você retirou da obra do autor e não cita a fonte. Então, você não menciona de onde veio aquela informação, que é um plágio direto
integral ou parcial, né? Muita gente chama também daquela mosaico, né, onde você vai copiando ali vários trechos de vários trabalhos, colocando ali para montar a sua pesquisa, mas não cita a fonte daquela informação. Tem o plágio indireto, o plágio conceitual, onde você pega um trecho, né, de uma obra, altera aquelas informações, né, altera algumas palavras ou se utiliza ali daquela ideia do autor, transforma ali o texto, mas não menciona da mesma forma de onde veio aquela informação, de onde veio aquela ideia. Né? É importante que você cite também, mesmo que seu trabalho seja escrito com outras palavras, mas se você se baseou na ideia de um outro autor, é preciso citar de onde veio essa ideia. O autoplágio também, que é muito comum, que é de você aproveitar o próprio trabalho e utilizá-lo diversas vezes sem citação. Né? Muitas vezes a gente elabora um trabalho e quando vai publicar uma outra informação, utiliza parte daquele trabalho, às vezes publica o mesmo trabalho, né? Altera algum título, outra coisa, mas não faz menção de que aquele trabalho já foi escrito, já foi produzido, e isso pode ser feito, né? Você tem que fazer, na verdade, a sua autocitação. Se esse trabalho já foi publicado, né? Essas informações já estão escritas em outro local. No momento de colocá-la novamente, mesmo que seja sua, né, sua produção, se já está publicada, você tem que fazer a citação, a autocitação desse trabalho e não utilizá-lo novamente como se a informação fosse nova, ok? É muito comum esse tipo de plágio. E como é que ele ocorre, né? Então, esse plágio ele pode ocorrer na íntegra, quando você copia o texto exatamente do autor, né? Como eu coloquei aqui, tem um exemplo desse trabalho. Então, aqui é o texto exatamente como o autor colocou, a substituição crescente dos ideais da cultura por ideais estritamente consumistas, né? Nesse segundo caso aqui, é um texto com alterações das palavras. Então, eu peguei essas palavras aqui do autor e fiz algumas substituições, né? A substituição progressiva ao invés de crescente, né? Totalmente aqui ao invés de estritamente consumistas. Então, eu vou alterando ali esse texto do autor para que ele fique como se fosse meu, certo? E aqui nesse terceiro caso é um texto baseado nas ideias do autor, né? Então vê-se na maioria das sociedades capitalistas atuais a valorização de modelos de identidade focados no consumo. Então veja que ele não utiliza as palavras do autor, é um texto totalmente criado ali pela pessoa que leu, que interpretou, mas ele não faz menção aqui a quem é esse autor, né? De onde veio essa ideia para a elaboração dessa informação. Então, nesse caso também ocorre o plágio, né? Então, se eu utilizo as mesmas palavras do autor, eu devo citá-lo, né? Se eu faço textos baseados na ideia desse autor, eu também tenho que citá-lo, ok? E por que que ocorre o plágio, né? O plágio ele ocorre muitas vezes por má fé, é uma questão de ética em relação à pesquisa. Muitas vezes a pessoa pratica o plágio já nessa intenção realmente. Desconhecimento das normas de citação e referência, né? Então é importante que você saiba realizar as devidas citações e referências, que evita, né, que você cometa o plágio acadêmico no seu trabalho. Falha na identificação das informações da fonte. Então, muitas vezes a gente encontra ali uma informação que você quer colocar na sua pesquisa, mas não salva ali quem foi o autor, onde foi que você encontrou essa informação, e aí depois você quer utilizar, não tem esses dados da fonte, né, e mesmo assim coloca no seu trabalho. Então, é importante que você salve todas as fontes, de onde você tirou essas informações, para que você não utilize sem dar esse crédito ao autor. Falta de familiaridade com a pesquisa e a escrita do texto científico. Então, muitas vezes as pessoas não compreendem esse processo, né, de que tem que fazer essa menção ao autor, mesmo que não use as palavras, né, mesmo que seja só a ideia. Então,
é importante compreender como é que funciona o processo da escrita científica. Pressa na escrita, produção de trabalhos acadêmicos apenas para obtenção de nota, então a pessoa não se preocupa ali com o zelo daquela informação, faz um trabalho na pressa, né, e acaba cometendo, né, esse hábito de pegar textos de outras produções para compor ali a sua escrita. E o produtivismo acadêmico, né? Hoje, principalmente no âmbito das instituições de pesquisa, os professores, né, pesquisadores, estudantes também envolvidos na pesquisa, eles têm essa demanda por publicar, né, por escrever, para progressão, para avaliação da instituição, dos programas de pós-graduação, né? Então eles precisam produzir, né? E às vezes essa necessidade, né, dessa produção alta em pouco tempo acaba gerando algumas práticas relacionadas aí ao plágio acadêmico. Quais são as consequências relacionadas ao plágio, né? Então, o plágio é considerado crime, né? Violar os direitos do autor, então tem pena de detenção, de multa, segundo o Código Penal. No âmbito acadêmico, a gente pode pensar aí em recusa, retratação de artigos em periódicos. Então, se você identifica, se a revista identifica que aquele trabalho ele tem algum plágio, né, não é aceito, né, para publicação. Perda de títulos acadêmicos, desligamento da instituição. Então, se um aluno, um estudante, ele se forma ali, depois no trabalho dele é identificado algum tipo de plágio, ele pode perder esse título, né, da sua formação, reprovação em trabalhos acadêmicos, né, por professores, perda de credibilidade no meio científico, né. Então, quem aplica essa prática de plágio certamente não vai ter credibilidade, né, perante os seus colegas da academia. E como evitar, né? Então, é sempre prezar pela ética na elaboração de trabalhos acadêmicos, né? Sempre pensar em dar crédito a quem auxilia, ali, as fontes que lhe auxiliam naquela pesquisa, entender o processo de escrita científica, né? A importância de dar crédito a esses autores, né? Salvar as informações das fontes consultadas, né? Sempre fazer as devidas citações e referências de todo o material que foi utilizado na escrita, usar ferramentas antiplágio, né? Se você tem dúvida ali se fez uma construção correta no seu trabalho, você pode se utilizar de ferramentas antiplágio, né, desses sistemas antiplágio, para se certificar de que está correta ali a sua escrita. E também é importante que autores, né, insiram na produção de seus conteúdos materiais, textos, apresentações, informações sobre licenças de uso, né? Hoje tem as licenças, onde você pode especificar como o seu trabalho pode ser utilizado, né? Então é importante que você coloque ali como a pessoa que está lendo aquele trabalho pode fazer uso dele. Essas foram algumas fontes consultadas, onde você pode obter mais informações sobre plágio acadêmico.